Seja bem-vindo ao novo canal de cortes do Quanticaridade, e é o único oficial. Namastê, e espero que vocês gostem. Os dominadores desse planeta fizeram alguns movimentos que foram impedidos de irem para frente até o prezado momento. Ou seja, foram mitigadas algumas ações dos dominadores que causariam em nós algum problema a diversos níveis diferentes. Tá? Eu não quero mencionar aqui detalhes sobre os 5 catalisadores que eu já falei em lives anteriores e que eu falo muito, toco muito nesse assunto em eventos presenciais, até com mais riqueza de detalhe, justamente porque eu não quero que esse vídeo saia do ar. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: nós entramos numa nova era. Essa nova onda energética, ela tem um poder muito grande de fazer as coisas funcionarem. De verdade, desacobertamento, informações cada vez mais claras. Nós vamos ver sistemas caindo, religiões caindo. Isso está nos planos da Confederação e da Federação. E existe uma pessoa que começa a fazer esses planos funcionarem. Essa pessoa é o atual presidente dos Estados Unidos. Qual é o grande problema que eu estou vendo nisso tudo? Léo, você é a favor do Trump? 100%. 100%. Eu gostaria muito que ele tivesse entrado assim como ele entrou. Você concorda com o Trump? Nem em tudo. Não concordo. Concordo com algumas coisas, discordo de outras coisas. Qual é o grande problema que eu estou vendo hoje com pessoas que são extremamente esclarecidas? Eu vejo as pessoas tomando posicionamento de torcedores. Eu tenho falado tanto aqui para vocês. Cuidado. Nós somos observadores. Nós não podemos ser torcedores. E eu estou vendo pessoas que estão tão felizes com a entrada do Trump que estão tirando o papel do Cristo Salvador para o Trump Salvador. Não existem salvadores, não se enganem, ninguém vai salvar ninguém, ninguém vai salvar ninguém. Ninguém. Então, estão dando tanto crédito ao tudo que o Trump está fazendo, no sentido como se a revolução dessa nova era de Aquário, dessa nova era de ouro da humanidade, tivesse nas inteiras mãos do Trump. Não é verdade. Não é verdade. Ele está tomando alguns posicionamentos extremamente importantes para acabar com cartéis? Está. Exemplo clássico, o primeiro dia de mandato saiu da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde não tem nenhuma intenção de ajudar nenhum ser nesse planeta. Ela tem intenção de dominação. Trump sabe disso. O primeiro ato dele foi: saio do processo. Quando sai os Estados Unidos, ainda é uma das maiores potências do mundo, não é a maior. Ele está, vamos dizer assim, bem manco hoje em dia, com tudo que o governo Biden fez, mas a saída do processo da Organização Mundial de Saúde já é uma coisa enorme. Pessoas que trabalham para o governo oculto começam a sair da agenda woke. O que é a agenda woke? É a agenda onde, através de tudo aquilo que é feito, tenta se vender ideologias, seja ela ideologia de gênero, seja ela ideologia política, seja ela ideologia do que quer que seja. A Disney anunciou que, a partir de agora, não vai mais fazer filmes desse tipo, e ela estava fazendo esses filmes desde, salvo engano, 2014. Ela anunciou publicamente, através do CEO dela, que não está mais fazendo parte dessa agenda, que todos os filmes que foram lançados no ano de 2024 não continham ideologia e foram sucessos de bilheteria diferentes dos anteriores. Então ela já falou: não faço mais parte, e a desculpa da Disney foi: nós entendemos que os pais querem lidar com assuntos particulares com as crianças de forma privada. Ou seja, ninguém vai começar a entupir mais as pessoas dessas coisas. Entendam, por favor, uma coisa: eu não sou conservador. Em nada. Tá? Nada. Mas eu sei como funciona a agenda do outro lado. Ok? Não sou conservador. Nem um pouco. Nem um pouco. Mas a agenda do outro lado, se você tiver a curiosidade de saber como funciona, as temáticas da agenda do outro lado é só você olhar na ONU, e quando você chegar na ONU, vai estar escrito lá na ONU, Agenda 2030. Leia o que é a Agenda 2030, entenda o que está escrito ali. Não só o que está no parágrafo, estude o que está por trás da Agenda 2030, você vai entender o que eu estou falando. Tá? Mark Zuckerberg tirou todas as bandeiras de todos os seus gráficos do Facebook e do Instagram de apologia a coisas que são ideológicas. Foi um bafafá. Lembrando que Mark Zuckerberg trabalha para o governo oculto oficialmente. O que me leva a crer duas coisas: ou ele foi substituído por um clone e está fazendo um processo de frear o avanço do governo oculto, ou ele entendeu que, eu não posso dar muitos detalhes aqui, mas assim, que precisava escolher um lado.
Essas opções sempre são dadas. Nada é arbitrário dentro do processo. Então, assim, é incrível que quando a gente... Eu tô vendo um monte de mensagem de vocês dizendo assim, travando. Para mim aqui tá 100%. O que acontece? Quando a gente entra nesses assuntos, o algoritmo começa a fazer esse processo de minar a live. Entendam como isso funciona? Vocês estão vendo agora no campo prático por que eu não falo coisas aqui, eu preciso falar coisas em eventos presenciais. Não trava para todos, ele começa a travar para alguns, justamente para isso, para mostrar o processo que ele está fazendo, é para eu ver que está acontecendo isso. Tá? Só para vocês entenderem como o jogo é bruto, eu sempre falo para vocês. O jogo é muito bruto. É assim que funciona o jogo. Tá? Então, assim, esses assuntos são sensíveis para falar em live aberta no YouTube. Até live fechada no YouTube. O YouTube ainda não está, digamos assim, do jeito que deveria. Deve entrar nisso. O nosso querido Zuckerberg disse publicamente que o governo Biden obrigou ele a passar informações sobre aquilo que aconteceu em 2020. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele denunciou abertamente em entrevista dele dizendo que recebeu uma ligação da galera do governo, do antigo governo, exigindo a censura. Exatamente como acontece aqui no Brasil, né? E a gente sabe por quê. É assim que funciona o jogo. Vocês estão vendo como o jogo é bruto? Como o processo é bruto? Então, tudo que acontece hoje no planeta, todas as atualizações que estão caminhando hoje dentro do planeta, elas estão caminhando para que nós entremos em algo que parece um planeta mais conservador. Parece. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que tudo está entrando em um trilho específico. Qual era o planejamento dos dominadores? Como os dominadores funcionam? Sempre através do caos. Eles sempre lançam caos. O processo deles é lançar caos. Então, o que está acontecendo agora é uma contenção desse caos para que as coisas comecem a um alinhamento e esse alinhamento comece a dar resultados de forma prática para todas as pessoas. Mas isso já está em andamento agora. Você vê, nós estamos falando de 2 dias do governo Trump e um monte de sanções e leis e coisas que se vocês olharem no site da Casa Branca, vocês vão entender o que está acontecendo. Estão vindo para um campo prático, para esse agora. Para quê? Para conter esse avanço, para conter esse absurdo que é esse neoliberalismo do governo culto. Eu sou contra qualquer tipo de governo. Eu venho de um lugar onde não existem governos, onde a gente tem pessoas que nos ajudam a um processo, mas todos falam por si. Até em outros planetas onde nós ainda temos dinastias, onde nós temos reinados, é muito diferente do que é aqui, é muito diferente, o conceito é muito diferente. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente a partir de hoje? É importante que as coisas que estão acontecendo permaneçam acontecendo no ritmo que elas estão acontecendo, para que as coisas comecem a ser deflagradas. No dia de ontem, salvo engano, foi ontem ou anteontem, não lembro agora, um delator americano mostrou a primeira imagem do OVNI em formato de ovo sendo recuperado. No dia de hoje já teve mais um delator, só que dessa vez anônimo, mostrando várias fotos de um outro objeto, mas com o mesmo formato, que eu poderia dizer que estaria, entre aspas, na mesma linha de montagem, de tudo que como é que eu vou dizer isso sem comprometer o vídeo? É difícil, vocês não fazem ideia de como é difícil. Porque assim, a gente sente o algoritmo como se o algoritmo fosse vivo. Então, tem coisas que eu tento falar e eu sei que... Bom, mas o que eu quero dizer com isso? O processo dessa nova administração, que não é salvadora, não vai ajudar ninguém a fazer nada. Não. Ela vai diminuir a velocidade desse avanço doentio desses dominadores. Mas lembrem-se, não tem que ser torcedor do Trump. Tem que ser observador. Você tem que observar o que está acontecendo. Não é para vestir a camisa Trump 2025, não é assim que funciona. Nós não estamos nesse jogo para sermos torcedores. O torcedor é passional, ou seja, o torcedor é cego e burro. Quem torce para um lado, quem torce para o Trump, ou torce para o Biden, ou torce para o fulano, ou torce para o Beltrano, é tão burro quanto todo o sistema que funciona. Desculpem a franqueza. Se você apoia claramente uma ideologia, você é tão burro quanto o sistema.
é assim que funciona. O sistema foi feito para dividir e conquistar. O sistema inteiro gira em torno de dividir e conquistar. Se você não aprendeu isso ainda, você não aprendeu o jogo, não tem como você jogar o jogo. Não tem como. É impossível. A gente tem que ter isso em mente. A gente tem que assumir. Eu estou dizendo coisas... Assim, eu não gosto de usar a expressão tem que, porque a tem que lembra uma obrigatoriedade. E não é, vocês não são obrigados a nada. Literalmente nada. Mas isso é um conselho de um irmão mais velho, que conhece como isso funciona, que tem uma boa recordação de tudo aquilo que acontece nesse planeta e já aconteceu, já participou de muita coisa em muitos milênios e sabe o que está dizendo. Entendam o jogo, sejam literalmente observadores do jogo, não sejam torcedores de nada nem de ninguém. Não torçam para o Léo, não torçam para o Henrique, não torçam para Zezinho, Luizinho, e não torçam. Eu não quero que vocês torçam para nada. Eu quero que vocês sejam livres, que a decisão de vocês sobre aquilo que vocês desejam, aquilo que toca o coração de vocês, é aquilo que vocês vão fazer. É só isso, é só isso. Não quero mais nada dessa jornada. Sei que esse jogo está acabando, sei que o meu processo também está, e o que eu posso dizer para vocês é: liberem-se ou libertem-se de serem torcedores de qualquer coisa que seja. O torcedor é passional. Aquilo que é passional é cego e burro. Entendam isso. Quantas pessoas brigam na rua por causa de futebol? Nada é mais idiota do que isso. Pessoas brigam por causa de político X com político Y. Nada é mais idiota do que isso. Aonde você está nesse processo? Entendam o jogo, entendam como ele funciona. Você pode tomar partido de um lado, por exemplo, numa votação e decidir qual político que você acha que vai ser melhor para você e para o processo, sem que você seja torcedor desse político. Entendam isso. Entendam isso. O jogo é assim que funciona. Não se deixem levar pelas historinhas lindas que são contadas. E está me deixando preocupado um monte de gente que eu gosto e que eu confio e que eu admiro, torcedor ferrenho daquilo que o Trump vem trazer. Ele vai ajudar? Com toda certeza. Mas ele não é o salvador da pátria, ninguém é. Ele não é o salvador da federação e confederação, ninguém é. Eu vou dizer para vocês uma coisa do fundo do meu coração. E se cortarem a live, dane-se. O contrato que o Trump tem com a confederação e com a federação move muito mais ele pelo medo daquilo que ele pode sofrer através de não cumprir o contrato do que o desejo que ele tem de arrumar a casa. Entendam isso, gente. Ele não é bonzinho, ele não está cheio de ideias maravilhosas. Ele tem um monte de coisa para fazer para arrumar a casa. É só isso. É simples. Entendam isso. Tragam a leveza nesse processo, não torçam para nada nem ninguém, em nenhum momento. Por favor. Para vocês. Isso é por vocês. Não é por mim, não é pelos arturianos, não é pelos pleiadianos, pela federação, confederação, pelo Raio Parta. Não é por vocês. Não caiam nesse jogo. Não caiam sendo torcedores de alguma coisa. O torcedor, ele não tem discernimento. Não tem. Por que existe no artigo, acho que tem um artigo que é crime passional. O crime passional tem até uma pena diferente do crime normal, porque você está envolto por uma névoa, por uma cegueira, que faz com que você faça besteira. Isso é o torcedor. Não sejam nada de ninguém, não sejam devotos de nada, sem ser vocês mesmos. De nada. De nenhum ser multidimensional. De nenhum ser humano. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É para isso que vocês estão aqui. Para isso que eu sou chato e sou prolixo e repito as coisas nas lives. Vocês precisam acordar, o tempo é agora. Chega de ser manipulado. Chega. Nós estamos no ano do não. Não aceito ser manipulado. Não aceito ser torcedor. Não. Não. É isso. Esse é o jogo. Ou eu observo o jogo para saber jogá-lo, ou eu sou um peão, uma peça descartável que só vai fazer a manada da coletividade aumentar. Quem você quer ser nesse jogo? É isso que você está fazendo com o seu processo de expansão de consciência? É dizer sim para tudo que você vê? Gente, nós somos tão fracos que inventaram uma porcaria de uma profissão chamada influencer. A gente não sabe nem escolher a roupa que usa. Precisa de uma pessoa para estar num raio de uma rede social dizendo que você precisa usar. Não seja essa pessoa.
Não seja essa pessoa. Tem opinião própria. Não é não. Basta. Acabou. O ano de 2025 é o ano do não. Não vamos passar por esse processo novamente. Somos nós que decidimos. Somos nós. Somos nós que movemos as montanhas. Somos nós que movemos a economia desse mundo. Não são eles. Eles tentam colocar a gente no processo através de notícias e coisas que eles querem que a gente vibre. A vibração que nós emanamos mexe com a linha de tempo. Você quer ser peça de manobra deles? Eu digo não. Não. Não quero. Essa é a minha opção pelo meu livre-arbítrio. E eu peço uma imensa desculpa a todos vocês, porque pode ser que eu tenha me exaltado um pouco. O ritmo daquilo, tudo que eu falei para vocês, não foi dado por mim. Foi a maneira que a egrégora pediu para que eu falasse. O que significa isso? Algumas pessoas precisavam desse choque de realidade, não todas. E eu sei exatamente quem precisava. E não são poucas. Está nas nossas mãos. Somos nós. Nós que vamos definir o que nós vamos fazer com a nossa energia, com o nosso processo, com a nossa jornada. Nós, cada um de nós de forma individual. E eu queria muito repetir uma frase que eu já disse em várias lives, para que a gente possa terminar essa live com uma reflexão que é a mais linda que já me foi dada até hoje, de todas as bilhões de conexões que eu tenho. O Sr. Arcturus disse para mim, quando eu perguntei a ele o que é viver no universo, e ele respondeu com a seguinte frase: viver no universo é a dicotomia entre quanto mais individual eu me vejo, mais parte do todo eu me torno. Essa frase resume tudo o que vocês precisam saber para dar a energia de vocês para quem merece, ou seja, para vocês mesmos. Todo o resto se privilegia da sua energia boa. A nossa energia ajuda a energia daquilo que está em volta. Se nós somos pessoas felizes, alinhadas, para frente, positivas, tudo que está em volta de mim configura essa equação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava para fazer um stories no Instagram sobre o que eu vou dizer para vocês agora, nesse exato momento. Eu estava correndo há umas 3 semanas atrás no Instagram e eu vi um rabino americano dizer uma coisa que foi uma coisa muito linda. E eu vou repetir aqui, traduzindo da maneira que eu entendi, o que ele quis dizer. Ele disse assim: só existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que são termômetro e as pessoas que são termostato. Qual é a diferença desses 2 tipos? A pessoa que é termômetro, ela reage com a temperatura da sala. A pessoa que é termostato, ela diz qual a temperatura que a sala vai ter. Quem é você? Termômetro ou termostato? Quem é você nessa jogada? Peão de manobra ou dono do seu livre-arbítrio, consciente da sua energia e do seu poder pessoal? Pensem nisso. Todos os dias da vida de vocês, em cada coisa que vocês vão fazer. E vocês vão ver que o que nós podemos fazer é estar dentro da nossa energia. Isso é o mais valioso, o mais lindo e o mais incrível. Então, meus amores, sintam-se abraçados com a força de 1000 sóis. Todos nós que estamos aqui e que estamos aí, na casa de vocês, desejamos a vocês uma linda noite e uma semana incrível, repleta de amor e luz, exatamente como vocês são. Temos a certeza que nos veremos em breve. Eu vejo você. Eu sinto você. Eu sou você. Akuriamate e Namastê.